A Bíblia Etíope revela os 12 mandamentos perdidos que Moisés ocultou da humanidade. Você sabia que a Bíblia que você lê todos os dias pode estar incompleta? Que mandamentos inteiros dados por Deus a Moisés no Monte Sinai foram sistematicamente removidos das Escrituras ao longo dos séculos? Enquanto você segue fielmente os 10 mandamentos que conhece, existe uma tradição cristã milenar que preservou algo extraordinário. 12 mandamentos adicionais que mudaram completamente a forma como entendemos a lei divina. Nos planaltos da Etiópia, protegidos por monges em mosteiros encravados em penhascos inacessíveis, repousa um segredo que desmorona tudo o que nos ensinaram sobre a Bíblia. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou uma coleção de 81 livros canônicos, enquanto a Bíblia protestante se limita a 66 e a católica a 73. Não estamos falando de pequenas diferenças. Estamos falando de mandamentos completos, leis divinas que foram varridas da história cristã ocidental. Os Evangelhos de Garima, datados entre os séculos 4 e 6, comprovam que a Etiópia manteve textos bíblicos que desapareceram de todo o resto do mundo. O livro de Enoque completo, o livro dos Jubileus na íntegra, 1º Esdras, a Ascensão de Isaías. Estes não são fragmentos ou curiosidades históricas. São livros completos que contêm mandamentos que Moisés recebeu, mas que alguém decidiu que a humanidade não deveria seguir. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é teoria da conspiração. São fatos documentados em manuscritos que você pode visitar hoje. É confirmado por evidências arqueológicas dos rolos do Mar Morto. É preservado por uma tradição viva que antecede toda a canonização romana. E a pergunta que não quer calar é: por que esses mandamentos foram removidos? O que havia neles de tão perigoso que concílios inteiros da Igreja decidiram apagá-los da memória coletiva? Se você está pronto para essa jornada de descoberta, fique até o final deste vídeo. Vamos mergulhar em cada um desses mandamentos perdidos, revelando verdades que foram ocultadas por mais de 1500 anos. E antes de continuarmos, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma revelação que está por vir. O isolamento protetor da Etiópia. Para entender como esses mandamentos sobreviveram, precisamos primeiro compreender a extraordinária história da Etiópia cristã. Enquanto o Império Romano moldava o cristianismo europeu através de concílios e decretos imperiais, a Etiópia seguia um caminho completamente independente. Segundo a tradição, o cristianismo chegou à Etiópia quando o apóstolo Felipe batizou o eunuco etíope, descrito em Atos capítulo 8. Essa igreja se desenvolveu isolada geograficamente, a mais de 4.000 quilômetros de Roma e Constantinopla, sem estradas romanas, sem comunicação fácil com os centros de poder eclesiástico. Esse isolamento, que poderia parecer uma desvantagem, tornou-se a maior proteção da Etiópia. Quando o Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., iniciou a purga sistemática de textos canônicos, a Etiópia simplesmente não recebeu o memorando. Quando Jerônimo criou a Vulgata Latina no início do século V, escolhendo quais livros traduzir e quais excluir, os escribas etíopes continuaram copiando seus próprios manuscritos, traduzidos diretamente do grego e do hebraico para o ge'ez, a antiga língua litúrgica etíope. O Dr. Kurt Nikon, da Universidade Cristã de Azusa, documentou como esse isolamento geográfico funcionou como uma cápsula do tempo involuntária. Enquanto a Europa padronizava suas escrituras sob pressão imperial, a Etiópia preservava uma tradição textual mais antiga e mais completa. Os manuscritos preservados no mosteiro Abba Garima demonstram tradições ininterruptas que se estendem por mais de 1.600 anos. Em 2010, testes de radiocarbono confirmaram que os Evangelhos de Garima datam de um período entre 330 e 650 d.C., tornando-os alguns dos códices cristãos iluminados mais antigos do planeta. Não estamos falando de cópias degradadas por sucessivas traduções. São fontes primárias em sua língua original, mantidas por comunidades que jamais se submeteram às revisões canônicas que varreram a Europa. A Etiópia se tornou, sem saber, a guardiã de uma Bíblia mais completa, uma tradição que inclui não apenas narrativas, mas códigos legais explícitos, que foram sistematicamente removidos do cânone ocidental, os mandamentos do calendário sagrado. O primeiro mandamento perdido que vamos explorar revoluciona completamente nossa compreensão do tempo sagrado. Escondido no livro dos Jubileus capítulo 6, versículos 32 a 38, encontramos algo extraordinário. Deus ordenou a Moisés seguir um calendário solar de exatos 364 dias, dividido em 4 estações idênticas de 91 dias cada. Isso não era uma sugestão para conveniência agrícola. O texto apresenta isso como um mandamento divino, com a mesma autoridade de guardar o sábado ou honrar os pais. O calendário solar de 364 dias significava que os festivais cairiam sempre no mesmo dia da semana todos os anos. O primeiro dia do ano seria sempre uma quarta-feira,
o dia em que Deus criou o sol e a lua. Segundo Gênesis, a comunidade de Qumran, cuja biblioteca incluía 15 cópias de jubileus, seguia rigorosamente este calendário. Para eles, seguir o calendário lunar usado pelo Templo de Jerusalém não era apenas um erro, era uma violação direta da lei divina revelada a Moisés. Eles celebravam a Páscoa, o Pentecostes e o Dia da Expiação em datas completamente diferentes do sacerdócio oficial. Jubileus 6 e 37 contém uma condenação devastadora. E todos os filhos de Israel se esquecerão e não encontrarão o caminho dos anos, e se esquecerão das luas novas e das estações e dos sábados, e errarão quanto a toda a ordem dos anos. Segundo este texto, abandonar o calendário solar de 364 dias levaria Israel à apostasia completa. Mas quando Roma consolidou o cristianismo no século IV, o calendário solar de jubileus representava um problema monumental. O calendário juliano tinha 365 dias. As comunidades judaicas usavam calendários lunares. Adotar o calendário de jubileus teria exigido criar um sistema temporal completamente separado apenas para os cristãos. À medida que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, tal diversidade tornou-se insustentável. Uma igreja unificada exigia dias de festa unificados. Então, o que aconteceu? O livro dos jubileus, com seu mandamento sobre a contagem correta do tempo, foi removido do cânone em todo lugar, exceto na Etiópia, as testemunhas angelicais e a justiça cósmica. O segundo conjunto de mandamentos perdidos nos leva a uma teologia que foi sistematicamente apagada. O papel legal dos anjos como testemunhas de nossos pactos com Deus. O livro dos jubileus e o livro de Enoque, ambos preservados integralmente no cânone etíope, revelam algo assombroso. Anjos não são apenas mensageiros ou guerreiros celestiais. Eles são testemunhas permanentes legalmente obrigados a registrar e depor sobre nossa adesão à lei divina. Jubileus 1, 27-29 descreve Moisés recebendo esta revelação diretamente. E tu escreverás todas estas palavras que te declaro neste dia, pois eu conheço sua rebeldia antes que eu os leve à terra prometida. E eles se esquecerão de todos os meus mandamentos, e andarão após os gentios, e não haverá poder para interceder por eles, pois eu me lembrarei do mal que fizeram. A implicação é revolucionária. Seres angelicais servem como repórteres cósmicos da corte, documentando cada violação do pacto para o julgamento futuro. O anjo da face, que narra todo o livro a Moisés, funciona como uma espécie de promotor divino, explicando as leis e suas consequências eternas. O livro de Enoque expande dramaticamente esse conceito. Enoque 89-90 apresenta uma visão da história mundial onde anjos registram as ações humanas em livros que serão abertos no julgamento final. Anjos específicos têm a responsabilidade de registrar tipos específicos de pecados. Esta não é poesia metafórica. É uma estrutura legal cósmica detalhada. O Novo Testamento demonstra conhecimento desse ensinamento. A carta de Judas, versículos 14 e 15, cita diretamente o livro de Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos. Este não é um endosso casual. É uma citação explícita da teologia de testemunha angelical. Contudo, por volta do século IV, proeminentes pais da Igreja começaram a rejeitar toda essa estrutura. Agostinho argumentou contra o livro de Enoque, porque sua angelologia parecia elaborada demais, mecanicamente legalista demais para a teologia que Roma estava construindo. O mandamento de viver sabendo que testemunhas divinas registram cada violação foi sistematicamente removido. As leis matrimoniais e a pureza da linhagem. Os mandamentos seguintes nos levam a um território ainda mais controverso. Leis matrimoniais tão rigorosas que essencialmente proibiam casamentos interétnicos e interreligiosos. Segundo Jubileus 30, 7-17 Moisés recebeu instruções explícitas sobre a manutenção da pureza da linhagem. E se houver algum homem em Israel que deseje dar sua filha ou sua irmã a qualquer homem que seja da semente dos gentios, certamente morrerá e o apedrejarão com pedras, pois ele cometeu vergonha em Israel. Não se trata de preferência cultural. O texto apresenta isso como lei divina, com pena capital estipulada para violação. A doutora Betsy Halper Namaro, do Vassar College, demonstra que Jubileus pega as leis matrimoniais relativamente flexíveis no Pentateuco e as torna dramaticamente mais estritas. Enquanto a Torá proíbe israelitas de casar com cananeus, Jubileus estende essa proibição a todos os gentios sem exceção. Ainda mais impressionante, Jubileus 41-236 inclui leis sobre quais tribos podem casar entre si. Segundo este texto, Moisés ordenou que Judá se casasse apenas dentro de Judá, Levi apenas dentro de Levi. O texto afirma explicitamente: pois assim está ordenado e escrito nas tábuas celestiais a respeito de toda a semente de Israel.
Para as primeiras comunidades judaicas em Qumran, que possuíam múltiplas cópias de jubileus, estas não eram curiosidades históricas, eram mandamentos vinculantes iguais a não adulterarás. O documento da regra da comunidade mostra que praticavam estrita endogamia, casando apenas dentro de sua seita. Mas aqui está o problema para o cristianismo institucional. O Evangelho de Mateus traça a linhagem de Jesus através de mulheres que eram gentias, ou cananeias, Rob, Ruth, Beit-Siba. Se as leis matrimoniais de jubileus fossem mandamentos divinos legítimos, a própria ancestralidade de Jesus incluiria violações da aliança. As cartas de Paulo defendem explicitamente a inclusão de gentios, sem exigir observância da lei judaica. Mas se os mandamentos matrimoniais de jubileus fossem autênticos, toda a estratégia missionária de Paulo violaria a lei mosaica. A solução foi simples: remover o livro dos jubileus do cânone, a justiça econômica e o reset do jubileu. Talvez o mandamento mais radicalmente suprimido seja o que trata de justiça econômica. Escondido no livro dos jubileus está um dos preceitos mais ameaçadores às estruturas de poder. Uma lei que exigia redistribuição periódica de riqueza, perdão de dívidas e libertação de servos. Segundo Jubileus 23, 10-11, Moisés recebeu instruções detalhadas sobre o ciclo do jubileu descrito em Levítico 25, mas com expansões cruciais que transformam uma política econômica em mandamento cósmico. E naqueles dias os filhos começarão a estudar as leis e a buscar os mandamentos e a retornar ao caminho da justiça. E todos os seus dias serão dias de bênção e cura. O texto conecta o reset econômico do jubileu, perdão de dívidas, redistribuição de terras, libertação de servos menos com a restauração cósmica. Não era apenas política econômica sensata. Segundo os jubileus, era o mecanismo pelo qual a ordem divina era mantida na terra. O Dr. John Bergsma, da Universidade Franciscana, documentou como o Jubileus transforma as instruções relativamente esparsas em Levítico 25 em uma teologia econômica abrangente. Enquanto Levítico diz que dívidas são perdoadas e terra devolvida a cada 49 anos, Jubileus acrescenta que a falha em observar este ciclo leva ao colapso social, decadência moral e eventual juízo divino. Jubileus 52:5 torna isso explícito. E ele bem disse o Criador de todas as coisas que lhe havia dado este dia sabático de descanso, e o jubileu, quando as festividades do Senhor eram guardadas para bendizer o Criador. As implicações são assombrosas. Segundo este mandamento, manter igualdade econômica através da redistribuição periódica não era caridade opcional, era lei cósmica. Imagine este mandamento sobrevivendo no cristianismo medieval. Imagine camponeses lendo que Deus ordenava a redistribuição de terras a cada 49 anos. Imagine escravos lendo que a lei divina exigia sua libertação. Imagine devedores lendo que Deus exigia o perdão de dívidas. O mandamento bíblico exigindo revolução econômica periódica era incompatível com a economia política da cristandade. Então, o Jubileus foi removido. As leis de pureza ritual expandidas, os mandamentos finais que vamos explorar, tratam de algo que pode parecer técnico, mas tem implicações profundas. Leis de pureza ritual drasticamente expandidas que vão muito além do que encontramos em Levítico. O livro dos Jubileus não se limita a adicionar grandes mandamentos teológicos. Ele inclui dezenas de normas que ampliam as regulamentações básicas. De acordo com Jubileus 3, 8-14, Moisés recebeu instruções específicas sobre a observância do sábado, que vão muito além do simples lembra-te do dia de sábado para o santificar. O texto especifica que no sábado não se deve preparar comida, tirar água de poços, carregar qualquer peso, discutir negócios, viajar além de distâncias pré-determinadas ou ter relações conjugais. Cada proibição é apresentada como mandato divino revelado a Moisés no Sinai. Jubileus 7, 20-39 contém leis dietéticas extensas que superam Levítico. Enquanto Levítico proíbe comer sangue, Jubileus acrescenta regulamentações específicas sobre como os animais devem ser abatidos, como o sangue deve ser drenado e penalidades para transgressões. Talvez o mais impressionante seja que Jubileus 6, 17-22 traz regulamentações detalhadas sobre a observância de festividades, especificando datas exatas segundo seu calendário solar, rituais obrigatórios e proibições. Não são sugestões de adoração apropriada. São apresentadas como comandos divinos inegociáveis. O documento de Damasco e o regulamento da comunidade de Qumran mostram que seguiam muitas dessas regras ao pé da letra. Eles observavam as leis do sábado de forma mais rigorosa do que o sacerdócio do Templo de Jerusalém. Seguiam regras dietéticas que iam além de Levítico. Mas aqui está a questão crucial. Se estas leis de pureza expandidas fossem legítimos mandamentos mosaicos, a maioria dos judeus no período do Segundo Templo, incluindo Jesus e seus discípulos, estaria desobedecendo à lei divina. Os evangelhos relatam Jesus curando no sábado,
permitindo que seus discípulos colhessem grãos no sábado e declarando que todos os alimentos eram puros. Para o cristianismo, que se definia em parte em oposição ao judaísmo legalista, as leis de pureza expandidas de jubileus eram um problema fundamental. A solução: varrer jubileus do cânone. Acabamos de percorrer uma jornada de 1.700 anos através de história bíblica silenciada. Os 12 mandamentos perdidos que exploramos hoje não são invenções modernas ou teorias da conspiração. São textos preservados em manuscritos que você pode visitar, confirmados por evidências arqueológicas dos rolos do Mar Morto e mantidos vivos por uma tradição cristã que antecede a canonização romana. O calendário sagrado de 364 dias, as testemunhas angelicais de nossos pactos, as leis matrimoniais sobre pureza de linhagem, a justiça econômica do jubileu, as leis de pureza ritual expandidas. Todos esses mandamentos foram sistematicamente removidos não porque fossem falsos, mas porque eram inconvenientes para o cristianismo institucional que Roma desejava construir. A Etiópia preservou o que o resto do mundo cristão perdeu. Nos mosteiros encravados em penhascos, monges continuam copiando, estudando e vivendo segundo esses textos. Eles são os guardiões de uma Bíblia mais completa, uma tradição que nos lembra que o que chamamos de escrituras canônicas é na verdade uma versão editada. Isso não significa que devemos agora seguir cegamente todos esses mandamentos perdidos. Mas precisamos fazer perguntas honestas. Por que foram removidos? Quem tomou essas decisões? E o que mais pode estar faltando na nossa compreensão da revelação divina? Se essas descobertas abalaram sua compreensão, se você sente que uma porta se abriu para verdades mais profundas, eu convido você a fazer parte desta jornada de descoberta. Deixe nos comentários a palavra verdade para que eu saiba que você está comprometido em buscar o conhecimento completo, não apenas a versão editada. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações. No próximo vídeo vamos mergulhar nas profecias específicas do livro de Enoque que os primeiros cristãos aceitavam, mas que os concílios posteriores fizeram questão de silenciar. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que mais pessoas possam despertar para essas verdades preservadas. A verdade não está mais escondida, mas exige compromisso para ser buscada. Obrigado por assistir até o fim. Que Deus abençoe sua jornada de descoberta. Até o próximo vídeo.